Boa noite a todos, bem-vindos a mais uma edição do Marketing Internacional. Para dar início hoje, eu gostaria de relembrar vocês como a ação de comercializar nasceu. Muito antes de existir uma moeda que pagasse pelas mercadorias, os nossos primórdios já comercializavam. Mas como? Eles utilizavam do escambo, que nada mais é que a troca do excedente que eles produziam por outras coisas que eles precisavam, mas não tinham condições de produzir, por vários motivos, sendo ele falta de mão de obra, falta de conhecimento, talvez o clima desfavorável, enfim. E essa interação e aproveitar um pouco de cada região, o que cada região tinha de melhor para oferecer, tornou uma proporção tão grande que passou a ser internacional. A troca começou a ser entre países e se fez necessária a criação de instituições. Instituições essas que regulamentam e melhoram as interações econômicas entre os países. Para entender um pouco mais sobre essas instituições, vamos falar com o Thiago, especialista em comércio e instituições internacionais. Boa noite, Thiago, como vai? Boa noite, Amanda, e boa noite a todos. É um prazer estar fazendo parte dessa edição do Marketing Internacional com grandes especialistas. Primeiramente, eu vou fazer uma breve introdução sobre instituições. Um dos maiores especialistas em instituições foi o norte-americano Douglas North, Prêmio Nobel de Economia em 1993. Segundo ele, as instituições são restrições criadas pelos homens que agem na política, economia e nas interações sociais. Elas podem ser divididas entre informais, que são os costumes e tradições, e formais, que são as constituições, leis e o direito à propriedade. Elas agem para reduzir a incerteza no comércio e no mercado, e também elas definem os custos de produção e de venda. Mas por que existem essas instituições e essas restrições? Bom, a resposta pode estar na teoria dos jogos, que é um ramo da matemática aplicada que fala sobre a decisão a tomada de decisão num mercado que está sempre em constante mudança e não se sabe a decisão do seu concorrente. Esse tema foi até tema de um filme, Mente Brilhante, em 2001, e um dos maiores especialistas foi o americano John Nash, que foi o Prêmio Nobel em Economia em 1994. Então, as instituições, elas dão as regras do jogo e criam normas e condutas para a economia continuar funcionando. Sem as instituições, é impossível que se continue funcionando a economia e os empresários tenham certezas de como atuar. Muito obrigada, Thiago. E após essa ótima explicação do Thiago, chamamos a Fernanda, especialista em relações internacionais, para nos explicar qual a importância das instituições nas relações comerciais. Boa tarde, Amanda. Boa tarde a todos. Bem, Amanda, para responder essa sua pergunta, primeiro nós temos que analisar o mundo que nós vivemos, né? Nós vivemos em um mundo complexo. O que nós seríamos sem as nossas instituições? Sem que regulassem o nosso cotidiano? Com o tempo, as transações econômicas elas ficaram cada vez mais complexas e a necessidade de instituições que estabelecessem leis e regras para controlar e melhorar o comércio e as transações econômicas se fez necessária. Um dos maiores especialistas que existem no assunto, chamado Douglas North, ele diz que em muitas sociedades existem agentes que são incentivados a realizar investimentos. No entanto, ainda existem sociedades que elas são consideradas primitivas, em que a inovação, a melhoria em si, ela é vista como uma ameaça. Essas sociedades, elas geralmente são governadas por delicadas partes poderosas. Mas, em contrapartida, existem sistemas que eles são desenvolvidos, eles são complexos, e melhorias de instituições, melhorias que tragam realmente diminuição de custo, diminuição de risco, diminuição de tempo de transações. Esse tipo de inovação,
ele é, como eu poderia dizer, ele é incentivado. E essas melhorias elas só podem ser feitas mediante leis e regras que entre as partes envolvidas que estabeleçam o que um deve fazer, o que eles não devem fazer, pagamentos, recebimentos, datas, prazos. Bem, com base no que eu falei, né, é perceptível que nós vivemos em um mundo que existem países pobres e países ricos. Mas o que exatamente marca essa existência? As instituições. Países ricos possuem instituições melhores, mais complexas e mais desenvolvidas que fazem com que eles tenham condições diferentes de desenvolvimento econômico e social, uma vez que as instituições elas influenciam em muito no funcionamento da economia e da sociedade como um todo e podem até fornecer incentivos aos indivíduos com o objetivo de motivá-los. O North, em seu estudo, ele ressalta que quando uma sociedade ela já inicia com um conjunto inicial de instituições que acabam por desestimular a atividade produtiva em detrimento da criação de grupos que querem ascender com base em restrições, a tendência é que a sociedade ela sempre permaneça do mesmo jeito. Como um exemplo, nós podemos observar a diferença entre as instituições norte-americanas e latino-americanas. Os países desses lugares, eles foram colonizados por outros países que tinham instituições muito diferentes. Enquanto os Estados Unidos ele foi colonizado por uma Inglaterra pós-Revolução Gloriosa, com uma sociedade pluralista que incentivava o investimento e com direitos políticos já estabelecidos, a América Latina já foi colonizada por um Portugal e por uma Espanha extremamente burocrático, centralizado sobre todas as questões políticas e econômicas e com baixos incentivos de inovação e muitas restrições. Bem, para finalizar, com base em tudo que já foi falado, nós percebemos, né, que vivemos em um mundo com muitas instituições econômicas, sociais, políticas, e é um fato que um país que busque desenvolvimento econômico e social, ele deve andar lado a lado com o desenvolvimento das suas instituições, uma vez que as instituições elas são importantes para satisfazer as necessidades dos indivíduos físicos e jurídicos sobre questões como segurança, risco, tempo, valores, regras, leis e, como consequência, manter todos sob controle para a vida não virar um caos completo. As instituições mais efetivas, elas devem ser capazes de recolher os descontentamentos da sociedade dos indivíduos e transformá-los em soluções que satisfaçam o interesse de todos, ao mesmo tempo que diminuem 3 fatores: custo, risco e tempo, que são fatores primordiais em transações econômicas. Agora, por exemplo, imagine um mundo em que não exista direito de propriedade e eu queira vender um terreno para o meu vizinho. Quem disse que ele vai me pagar no momento certo? Quem disse que ele vai pagar o valor correto? Quem disse que eu vou entregar a escritura para ele depois que ele me pagar? Um mundo sem contratos corre muito risco. Com aumento de risco, nós temos aumento de preço. Então, um mundo sem instituições que regularizem comércio, transações e tudo que eu já mencionei, seria um mundo com tumulto de transações, investimentos, comércio e progresso social. Espero que vocês tenham gostado, tenham tirado bom proveito das informações e nos vemos no próximo encontro. Obrigada, Fernanda. Realmente, além de ser muito importante como intermediador das relações comerciais entre os países, as instituições são órgãos que também contribuem muito com o desenvolvimento econômico mundial. Mas quais são essas instituições? Existem muito mais das que conhecemos e que ouvimos falar.
Para explicar um pouco delas, para a gente entender e conhecer um pouco mais delas, vou entrar ao vivo aqui com o João e o Vinícius. Vinícius, que é doutor em Economia Internacional, e João, doutor em História das Nações Modernas. Vamos lá! Boa noite, João. Boa noite, Vinícius. Como vocês estão? Primeiramente, muito obrigado por terem aceitado o nosso convite. Boa noite a todos. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui para conversar com vocês. Será um prazer falar sobre as instituições e a sua relevância. Boa noite, Amanda. Boa noite, João. Boa noite a todos que estão assistindo a gente agora. Realmente é um grande prazer poder estar aqui com vocês. Tudo bem, graças a Deus aqui, tomando os devidos cuidados mediante a pandemia. Muito bom ter estado a pandemia, que será um dos pequenos assuntos abordados por vocês hoje, né? Para começar, João, poderia nos contar quais são essas instituições, quais são os seus papéis? Claro, Amanda. Será um prazer poder falar para vocês um pouco sobre as instituições e a sua relevância nos dias atuais. Bom, em resumo, ao longo da história e diante de grandes acontecimentos, como as grandes guerras, sobretudo a Segunda Guerra Mundial, representantes de diversos países se reuniram com o objetivo de cooperação, coordenação e regulamentação do desenvolvimento mundial em diversos âmbitos da sociedade, como saúde, educação, transporte, comunicação, entre outros assuntos chaves. Dentre as instituições em vigor até os dias de hoje, temos como principal a ONU, Unesco, OCDE, OMS, Banco Mundial de Saúde, FMI e a Organização Mundial do Comércio. Bom, para começar a falar sobre as instituições, nós vamos falar em primeiro lugar sobre a ONU, que foi a primeira organização criada. A ONU, a Organização das Nações Unidas, teve origem em 1942, durante a Segunda Grande Guerra Mundial, em que representantes de 26 países se reuniram com o objetivo de chegar a um acordo para o término da guerra e gerenciar o desenvolvimento mundial a partir do término. Bom, uma instituição que está em evidência hoje, a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, ela foi fundada em 1946, durante um dos fóruns da ONU, em Nova York, e ela tem como objetivo padronizar os procedimentos de saúde e a cooperação entre os membros. E, por fim, mas não menos importante, a última instituição que falaremos hoje é a Organização Mundial do Comércio, que teve origem a partir do GATT, que é o Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio. A OMC foi fundada em 1994 e passou a ser responsável pela regulamentação e administração do comércio internacional. Ela visa regulamentar as operações e relações comerciais entre os países e solucionar os conflitos. Atualmente, ela conta com 164 membros. Muito obrigado, João, por esclarecer como surgiu, como nasceu, né, uma dos nomes que a gente mais está ouvindo nesse cenário pandêmico. Agora, Vinícius, além dessas instituições, temos os blocos econômicos, certo? Quais são eles? Qual é a diferença entre as instituições citadas pelo João e os blocos econômicos? Perfeito, Amanda. Bom, vamos lá. Além das instituições globais que o João tem mencionado anteriormente, por volta dos anos 1980 a 1990, surgiram as integrações econômicas regionais. Com elas, isso impulsionou o desenvolvimento dos blocos econômicos, né? E qual o sentido de tudo isso? O sentido é dinamizar, adicionar, né, e ampliar cada vez mais as trocas e os fluxos comerciais entre as nações. Sabendo que as integrações econômicas regionais, elas atuam por meio de alianças regionais, enquanto as instituições globais, conforme o João tem mencionado anteriormente, elas atuam no âmbito global. Bom, vamos lá. Se possível, Amanda, eu gostaria de comentar um pouquinho com você sobre 3 blocos que eu separei aqui. O primeiro deles é o Mercosul. Por que o Mercosul?
O Mercosul, porque a gente está próximo dele, o Brasil é um integrante do bloco, né? Além disso, ele foi criado em 1991, não faz muito tempo, no Uruguai, no Tratado de Assunção. Qual é o intuito desse mercado, né? É um mercado comum, ele é um mercado que tem a livre circulação de tarifas, de fatores e a estabilidade da TEC. O que é a TEC? É uma tarifa externa comum. O Brasil quer fazer uma troca comercial com um país terceiro que não é do bloco, ele tem essa tarifa fixa para ele fazer essa transação. Né? Falando um pouquinho da União Europeia, que todo mundo conhece, né? A União Europeia ela é caracterizada como a última integração, né? O último grau, ou seja, ela é muito integrada entre os 27 países que compõem ela. Né? A gente tem uma harmonização completa, diversificada e integrada das políticas comerciais, econômicas, até mesmo dos gastos governamentais. Fechando aqui, Amanda, vou falar um pouquinho do NAFTA, né? NAFTA, que é um bloco econômico criado pelos Estados Unidos e Canadá, com a inserção do México, né? Só que a diferença do NAFTA com esses outros blocos que eu tenho falado antes é que o NAFTA ele é caracterizado com uma integração muito baixa. Ele é a integração grau 1, ou seja, ele só tem a livre circulação de tarifas alfandegárias, políticas, fatores produtivos, nada disso está incluso nele. É um pouco mais restrito às suas características. Obrigada por responder nossas perguntas, esclarecerem nossas dúvidas, Vinícius e João. Até a próxima! Finalizamos o nosso bloco chamando novamente o Thiago para unir todas as informações expostas pelos nossos convidados de uma forma clara e objetiva. Obrigado, Amanda. Para concluir a explicação desses ótimos especialistas que acabaram de explicar sobre instituições e as determinadas aspectos delas, eu gostaria de falar que as instituições elas são muito importantes e elas afetam grandemente a sociedade, a economia, como a política funciona, como elas que dão as regras do jogo. E de acordo delas, os indivíduos elas têm diferentes escolhas para fazer, dependendo dos tipos de instituições que cada país tem. E as instituições também elas estão sempre mudando. Elas não são as mesmas como eram no passado e nem serão as mesmas no futuro. Elas estão sempre em constante mudança. E também é importante destacar que as instituições elas dão segurança para os investidores investirem num país. Tem certas agências de investimento, como a Moody's, a Standard & Poor's ou Fitch Ratings, que elas dão notas para os países e, de acordo com aquelas notas, elas falam se é seguro você investir seu dinheiro num país ou não. Por exemplo, os Estados Unidos é um país muito seguro para investir dinheiro. Agora, os países, por exemplo, mais pobres ou com conflitos de guerras, têm notas mais baixas e o Brasil, com os seus problemas, tem uma nota mediana. Muito obrigado por ficarem conosco até agora. Até a próxima semana com mais um assunto muito pertinente ao mundo globalizado. Boa noite!